De volta ao assunto desta noite, entramos em um território que muita gente prefere não pensar, mas talvez devesse. As Smart TVs dominaram as salas do mundo inteiro, trazendo praticidade, aplicativos e telas cada vez mais incríveis. Mas junto com essa tecnologia, uma pergunta sussurrada começa a ganhar força. Será que sua TV está observando você? Você provavelmente já ouviu esse alerta. Cada programa que você escolhe, cada botão que você pressiona, cada comando de voz que pronuncia, tudo pode ser registrado, analisado e transformado em dados. Dados que, muitas vezes, valem ouro, e são vendidos para quem pagar mais. Hoje, vamos revelar as 5 práticas mais perigosas do mercado de Smart TVs em 2025 para quem se preocupa com privacidade. Recursos escondidos, mecanismos de rastreamento, microfones sempre atentos, coleta agressiva de hábitos, coisas que muitos usuários sequer imaginam. E ao final deste vídeo, você vai entender quais tipos de fabricantes evitar, quais sinais de alerta observar, principalmente, como se proteger de forma simples, mesmo que você já tenha uma Smart TV em casa. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal para continuar essa jornada por histórias que mexem com o nosso dia a dia, nossas escolhas e nossa segurança. Prepare-se. O que vem agora pode mudar a forma como você olha para a sua própria televisão. Quando entramos em uma loja repleta de telas cintilantes, todas disputando nossa atenção, nem sempre percebemos que cada escolha ali pode ser o início de uma jornada silenciosa, quase invisível, mas profundamente pessoal. É como se cada televisão, ao brilhar diante de nós, nos convidasse para uma história, mas nem sempre a história que pensamos que estamos escolhendo. E é exatamente assim que começa o capítulo da 5ª colocada desta lista, a marca que por muito tempo foi celebrada como a heroína das TVs acessíveis, a Vizio. No primeiro olhar, tudo parece um grande benefício. Você enxerga uma tela enorme, de 55 polegadas, exibida pela metade do preço de uma Samsung. A sensação imediata é a de ter vencido o sistema, de ter encontrado uma brecha secreta. Mas, conforme essa narrativa avança, percebemos que todo negócio bom demais para ser verdade costuma esconder um custo oculto. E, neste caso, esse custo não é dinheiro. É algo muito mais íntimo. A história da Vizio é construída sobre um mecanismo que opera nas sombras, o reconhecimento automático de conteúdo, o ACR. Imagine uma tecnologia que observa tudo o que aparece na sua tela, absolutamente tudo, sem distinção entre Netflix, TV a cabo, videogames ou transmissões ao vivo. Agora imagine esses dados viajando diretamente para empresas parceiras, alimentando máquinas de publicidade que conhecem seus gostos com uma precisão quase desconfortável. É aqui que a trama começa a ganhar tensão. Em 2017, a FTC, o órgão regulador norte-americano, junto com o Procurador-Geral de Nova Jersey, decide intervir. Após investigar, descobrem que a Vizio estava rastreando 11 milhões de televisores sem permissão dos usuários. As sanções vieram rápidas, uma multa de 2,2 milhões de dólares, seguida por um acordo coletivo de 17 milhões. A narrativa parecia se encaminhar para uma correção de rumo. Seria aquele momento em que a empresa aprenderia a lição. Mas, como toda boa história que resiste ao óbvio, a resposta é não. Mesmo hoje, seus televisores chegam às casas com a coleta de dados ativada por padrão. Você não precisa aceitar nada, não precisa apertar um botão. A espionagem começa assim que a TV toca sua rede doméstica. A não ser que você navegue profundamente pelas configurações, entre menus escondidos e opções cuidadosamente obscurecidas, essa vigilância continua firme, silenciosa, constante. Veredito sobre a Vizio: alto risco. Ela foi exposta, multada, processada, e ainda assim segue o mesmo caminho. Pelo menos, porém, a marca foi alvo de atenção pública. A próxima, em 4º lugar, opera em ritmo semelhante, mas quase ninguém fala abertamente sobre isso. A surpreendente vigilância da LG. Quando pensamos em elegância televisiva, é difícil não lembrar da LG. Seus painéis OLED parecem janelas para mundos paralelos. Sua interface WebOS se move com leveza, e a experiência como um todo transmite um ar refinado. Mas quanto mais bela a superfície, mais surpreendente é o que vive por baixo. Por trás do brilho impecável, existe o Live Plus, o sistema ACR da LG.
Se o da Vizio escaneia o conteúdo exibido, o Live Plus vai além. Ele observa tudo o que passa pelas portas HDMI. Seu Xbox, sua Apple TV, seu Blu-ray, seus consoles antigos, se estiver conectado, está sendo monitorado. E, surpreendentemente, a LG não tenta esconder isso. Em sua própria documentação de publicidade, a empresa afirma que utiliza dados de consumo de conteúdo para segmentar anúncios. Em outras palavras, ela admite que transforma suas escolhas de entretenimento em combustível para campanhas de marketing. Essa relação fica ainda mais desconfortável quando usuários relatam que perderam acesso a certas funções porque recusaram os termos de privacidade. É quase como se a TV dissesse: entregue seus dados ou aceite limitações. Uma barganha injusta, especialmente considerando que você já pagou pelo equipamento. Grupos independentes de fiscalização confirmaram aquilo que muitos temiam: o Live Plus funciona o tempo todo. Não há pausas, intervalos ou hesitações. A cada segundo em que a TV está ligada, informações seguem para o sistema de anúncios da LG. Veredito: alto risco. A LG monitora tudo, monetiza tudo e oferece poucas maneiras reais de se recusar sem perder funcionalidades essenciais. Se estas revelações já estão despertando em você aquela sensação estranha, uma mistura de surpresa e inquietude, então permita-me dizer algo antes de continuar. Se essa história já te surpreendeu até aqui, deixe seu like para que mais pessoas possam enxergar o que acontece por trás dessas telas brilhantes. Agora respire fundo, porque o que vem a seguir amplia ainda mais essa narrativa. O ecossistema silencioso da Samsung. A Samsung surge no terceiro lugar. Mas sua história é diferente, mais ampla, mais entrelaçada, quase arquitetada como uma teia. Ela não domina o mercado por acaso. Está presente em TVs, celulares, tablets, refrigeradores, relógios e inúmeros dispositivos interconectados. E é justamente essa presença onipresente que compõe sua estratégia. Quando você compra uma TV Samsung, não está adquirindo apenas uma tela. Está entrando em um ecossistema projetado para te acompanhar, como uma sombra tecnológica. A peça central disso é o serviço chamado Informações de Visualização. Ele registra o que você assiste e sincroniza esses dados com tudo mais que você possui da marca. Essas informações convergem para o Samsung Ads, a plataforma que integra anúncios com base em seu comportamento. A Samsung não oculta isso. São informações escritas de forma clara em sua política de privacidade. Claro, a empresa permite desativar a personalização de anúncios. Mas essas opções estão tão profundamente enterradas em menus que parecem ter sido escondidas de propósito. Mesmo depois de desativar tudo, os anúncios continuam aparecendo. A única diferença é quem fica com a receita. E então surge a dúvida que paira há anos. Os microfones dos controles remotos realmente escutam quando não estamos falando com eles? A Samsung nega. Mas suas políticas são vagas, abertas a interpretações, e isso mantém o mistério vivo. Veredito: risco moderado. A empresa rastreia você através de dispositivos diferentes, mas ao menos fornece opções, mesmo que camufladas. Mas, por mais invasivo que isso pareça, não chega perto da história da marca que vem a seguir, uma marca envolvida em violações, rastreio intenso e até acusações envolvendo crianças. A vigilância profunda da Roku. Em segundo lugar está a Roku, a gigante silenciosa do streaming. Ela está em milhões de casas. Está embutida em TVs de marcas diversas, TCL, Hisense, Sharp e muitas outras. A promessa é simples: praticidade absoluta. Basta conectar e começar a assistir. O que quase ninguém percebe é que, por trás da interface amigável, existe um dos ambientes mais agressivos de coleta de dados do mercado. A Roku utiliza seu próprio ACR, mas também incorpora rastreadores de terceiros em praticamente todos os aplicativos instalados. Eles sabem quanto tempo você assiste, que horas você pausa, que tipos de shows consome, quais botões aperta. Tudo alimenta o Roku Ads, um sistema de planejamento e ativação que cria um perfil detalhado de cada usuário. Mas a história se torna ainda mais densa. Em 2024, a Roku sofreu 2 violações de segurança, expondo cerca de 576 mil contas. Informação pessoal, e-mails, senhas, até dados de pagamento ficaram vulneráveis. E,
Como se isso não fosse suficiente. Em 2025 surge um processo jurídico na Flórida acusando a Roku de rastrear e vender dados de visualização de crianças, sem consentimento dos pais, violando diretamente a Lei de Proteção de Privacidade Online das Crianças. Pense nisso. Uma TV que parece estar apenas mostrando entretenimento pode, de fato, registrar minuciosamente sua vida doméstica. Cada clique vira um dado. Cada pausa vira um comportamento. Cada retrocesso vira estatística. É como se, dentro da sua sala, houvesse sempre alguém observando pelos cantos. Veredito, risco extremo. E se esta análise estiver abrindo seus olhos de alguma forma, clique no botão Gostei. Isso realmente ajuda a levar este alerta a mais pessoas que podem estar vivendo o mesmo sem saber. Agora prepare-se. Porque, apesar de tudo isso, existe uma empresa que ainda foi além. A soberania silenciosa da Amazon. O primeiro lugar não pertence a um fabricante tradicional de TVs. Pertence à empresa que controla o maior mecanismo de compras do mundo, a Amazon. Se você já comprou um Fire TV Stick, um Fire TV Cube ou uma Fire TV integrada, talvez pensasse que adquiriu apenas um dispositivo prático, compacto e eficiente. Mas, na verdade, você abriu uma porta direta para um dos ecossistemas de dados mais profundos já criados. O Fire TV coleta informações amplas. Seu endereço IP, localização aproximada, nome da rede Wi-Fi, uso de aplicativos, histórico de visualização, horários de atividade, padrões de consumo, tudo vinculado ao seu ID de publicidade, que, por sua vez, está conectado à sua própria conta Amazon. Mas isso é apenas o início da trilha. O verdadeiro ponto crítico surge quando entra em cena a Alexa. Cada comando que você faz ao controle remoto é gravado e armazenado na nuvem. Tudo permanece lá até que você vá manualmente deletar, algo que a maioria das pessoas nunca faz. Isso significa que existe um arquivo completo contendo tudo o que você pediu, tudo o que procurou, tudo o que perguntou, e até frases ditas de improviso. A Amazon oferece uma opção para desativar anúncios baseados em interesse. Mas essa configuração não impede a coleta, nem o rastreamento. Apenas muda quem ganha dinheiro com seus dados. No fim, o Fire TV funciona como um assistente que registra tudo, observa tudo e envia relatórios diários para o setor de marketing, para que a Amazon nunca esqueça quem você é, o que deseja ou como se comporta. Veredito, risco extremo. Como se proteger agora? Apesar dessa jornada complexa através do lado oculto das Smart TVs, existe esperança. Você não está completamente vulnerável. Há medidas concretas que pode aplicar imediatamente. 1. Desative o ACR. Procure nas configurações da sua TV por opções relacionadas à visualização de dados, recursos inteligentes ou privacidade. O nome muda, mas a função é sempre a mesma. Desative a 2. Desative anúncios baseados em interesses. Entre em cada serviço de streaming, Netflix, Prime Video, YouTube, todos, e desligue a personalização de anúncios. Isso reduz drasticamente o perfil traçado sobre você. 3. Isole sua Smart TV. Conecte-a a uma rede Wi-Fi de convidados ou use regras avançadas de firewall para limitar o tráfego destinado a domínios de rastreamento. É mais técnico, mas extremamente eficiente. Elas não são vilãs. Não são máquinas conspirando contra você. As Smart TVs surgiram como uma promessa de conveniência, e cumpriram. Trouxeram ao alcance de um clique aquilo que antes exigia cabos, aparelhos extras e até uma dose de paciência. Hoje, fazem parte da nossa rotina como janelas abertas para o mundo digital. Mas, à medida que ficaram mais poderosas, também começaram a acumular informações que muitas vezes entregamos sem perceber. Não por maldade, mas por padrão. E é justamente aí que mora o segredo. Você não precisa temê-las. Não precisa jogá-las fora. Tampouco tratá-las como inimigas silenciosas na sala de estar. A tecnologia é como qualquer ferramenta antiga ou moderna. Ela depende de como é usada. A diferença é que, agora, exige de nós algo que sempre fez parte da evolução humana: aprendizado, astúcia, cuidado. Um olhar um pouco mais atento do que aquele que tínhamos quando apenas apertávamos um botão e mudávamos de canal. Porque, no fim das contas, ainda é você quem decide o que ela vê, o que ela registra, o que ela envia.
A Smart TV é esperta, mas você pode ser mais. É só entender os caminhos, ajustar as configurações certas, desativar o que não precisa estar ativo e, acima de tudo, assumir o controle. Nada disso exige conhecimento técnico profundo, exige apenas consciência. E quando você faz isso, descobre que pode aproveitar todo o conforto que ela oferece sem abrir mão da sua privacidade. E essa é a virada da história. A ameaça nunca foi a máquina, mas o uso desatento. Quando olhamos com mais calma, percebemos que o verdadeiro poder não está no dispositivo, está na decisão de quem o opera. E assim como qualquer boa história tecnológica, essa não termina com medo, termina com escolha. Agora eu te pergunto, qual marca dessa lista te surpreendeu mais? Às vezes, o que parece previsível esconde detalhes que só percebemos quando alguém acende a luz certa. Então compartilhe sua opinião nos comentários. Ela ajuda outras pessoas a enxergar o que talvez ainda esteja passando despercebido. E se você quer continuar fazendo escolhas tecnológicas mais inteligentes, sem cair em mitos ou armadilhas, inscreva-se no canal e ative o sininho. O próximo vídeo já está te esperando, e ele aprofunda exatamente aquilo que começamos a desvendar aqui. Uma continuação natural, quase como virar a página de um capítulo que ainda não terminou. Te vejo lá, onde a próxima parte dessa história promete surpreender ainda mais.